Você está iniciando no Diablo Immortal, naquela dúvida ferrenha de qual classe escolher. Normalmente você escolheu sua classe favorita. Foi lá, criou seu personagem, mas chega o momento de montar sua build, só que tem uma pilha de itens, de sets para escolher. Gemas lendárias que não acabam mais, 1, 2, 5 estrelas, quais são as melhores? E fica aquela pergunta, o que fazer? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, classe por classe, 2 opções dos melhores sets e 2 opções de um combo de gemas para free to play e as melhores gemas no total. Para você ter um guia, tá começando, tá querendo seguir um caminho maneiro, confere esse daqui e acompanha esse vídeo até o fim. Sejam muito bem-vindos a MadWolf TV, MadWolf que vos fala. Já tem um tempo que eu tenho observado que o pessoal anda com uma dificuldade muito grande de, mesmo tendo um vídeo para cada classe com tudo detalhadinho, escolher qual build de gemas, quais sets seguir, porque realmente é muita coisa e acaba ficando confuso. Então eu vou mostrar classe por classe as melhores combinações de set para cada classe, que englobe na maioria das builds, tanto PV quanto PVP e Infernicário, assim como as gemas lendárias que vai servir. Eu já trouxe um vídeo falando sobre uma build de gema que serve para todas as classes, mas agora vamos destrinchar classe por classe, para você não se perder. E aproveito para falar que esse vídeo tem patrocínio da ExitLag. Você tá tentando jogar o jogo, tá passando por aqueles problemas de conexão, cara, ExitLag é a solução dos seus problemas. Quando você conecta num jogo, ele sempre faz uma triangulação da sua casa para o seu servidor, para o servidor do jogo que você está jogando. No caso, o servidor da Blizzard. Dependendo da rota que ele faz, a sua informação faz um trajeto muito longo. ExitLag exemplifica isso, ele simplifica isso. Ele escolhe a rota mais curta, diminuindo o tempo de conexão e latência da sua jogatina. Então, baixe agora, clique no link na descrição, garanta seu desconto. Vocês podem assinar 1 mês, ganhar 2 meses, ou assinar 6 meses e ganhar 12. Usa o link aqui na descrição, garante seu desconto. Mata aquele problema de lag. Vamos começar por classe e, aproveitando que eu tô de necromante, eu não posso deixar de agradecer muito obrigado, Manual, muito obrigado, Syndax, que praticamente me deram essa skin, senão eu não teria conseguido. Necromante. Necromante é uma classe que ela causa efeitos de dano contínuo e usa evocações. A build de evocação ela não é mais tão eficaz quanto antigamente, mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito simples. Sempre que vocês forem jogar de necromante com build de evocação, não tem erro. 6 peças do pastor, 2 peças do Shalbaz. Acabou. Por quê? O Shalbaz, ele é o único efeito que aumenta as 2 peças diretamente o dano das suas evocações. Porque o dano da sua evocação é diretamente proporcional ao seu dano de ataque primário. E o Shalbaz aumenta o seu dano de ataque primário. O que vocês podem fazer também, caso queiram, 2 peças do banquete, porque ele aumenta todo o dano que você causa aos inimigos. Se você tiver qualquer gema que causa efeito de dano contínuo, é uma escolha. Agora, você tá com uma build de efeito contínuo necromante. Como, por exemplo, a build que eu estou utilizando aqui, que vai ter vídeo no canal em breve. Eu uso o meu fantasminha, a foice e a lança cadavérica para ficar evocando, causando dano contínuo. Quais são as melhores escolhas? Como estou usando 3 habilidades que são afetadas por efeitos benéficos, são afetados pela duração, eu uso sempre 2 peças do Vitu, e isso em 90% das classes eu vou usar 2 peças do Vitu, que ela potencializa as gemas que você usa, a duração das habilidades que você usa, a duração do seu set. 4 peças do Flagelante, porque minha build inteira é voltada sobre dano contínuo, e nesse caso, efeitos de dano contínuo também são afetados por Flagelante, fazendo com que com 2 peças aumente dano, com 4 peças ele causa o efeito adicional daquele raio azul que cai em cima do seu alvo. Para finalizar a build, 2 peças do banquete, fechando os 8 itens, fazendo que toda vez que eu acerto um inimigo que esteja sofrendo qualquer efeito de dano contínuo causado, seja por mim ou por outra fonte, ele recebe 15% de adicional de mim. Outra escolha, vocês podem considerar utilizar 2 peças do Vitu, 2 do Flagelante e 4 do banquete. Eu não recomendo muito, porque o banquete com 4 peças ele tem um probleminha. Ele precisa acumular os efeitos para que ele chegue no máximo de potência dele. São os 25% de chance de crítico. E isso depende da quantidade de alvos que você está acertando exatamente naquele momento. Se você está acertando o alvo com 10 efeitos, você tem os 10 efeitos. Beleza, ele morreu, você não tem efeito nenhum. Tá? Eu acho que essa é a melhor escolha. Eu já falei do set para build de evocação. Agora sim, lembrando que esse é o vídeo mais voltado para iniciantes, vou focar basicamente nas gemas 1 e 2 estrelas, a facilitar a vida da galera. Só lembrando, é sempre interessante para quem é iniciante faça uma média de 4 gemas 1 estrelas e 4 2 estrelas. Com o passar do tempo vai trocando. Por quê? Você quer chegar no nível 5 daquela gema quanto antes para você poder aprimorar ela e ganhar
chance de itens mágicos, que é o que vai fazer você conseguir itens melhores, lendários melhores e aprimorar os seus itens com mais facilidade. E aí, com o tempo, vocês vão trocando. As 4 gemas de uma estrela praticamente vão ser as mesmas para quase todas as classes. Mas começando com a build de evocação, e eu preciso salientar isso bem forte, não recomendo que vocês façam uma build de gema somente para uma build específica. Construa as suas gemas para que ela funcione como um todo, porque senão você tem que ficar trocando e aí você nunca progride, você nunca vai para cima. Você sempre fica andando de ladinho feito o Siri. Então, ó, gemas que funcionam uma estrela para praticamente todas as classes. Olho do Berserker, Suplício Eterno, Morte Atada. Essas 3, todas as classes vão utilizar. Seixo Abençoado, na build de evocação não ajuda muito, então Liberdade e Devoção seria uma escolha, aumenta o dano e a duração das suas evocações. Das gemas de 2 estrelas, poderia comando, porque ela afeta o dano das suas evocações também. Lamento Materno, Mordida da Víbora e Grilhão da Dor seriam as melhores escolhas. Se vocês quiserem, vocês também podem utilizar Desprezo Ígneo, e a nova gema Crânio Lamuriante é sensacional, ela encaixa para todas as classes. Vocês perceberam que eu não falei de Presa Ardente. Infelizmente, Presa Ardente não afeta o dano das suas evocações. Você tem que causar ataque primário para ela estacar com seu ataque primário e assim aumentar o dano que ela recebe. Então nem sempre Presa Ardente é boa para uma build de evocação. E fica bem salientado aqui a build de evocação. Agora, se você está jogando de Necromante com uma build de dano contínuo, meu amigo, fica muito mais fácil de utilizar. Nesse caso, a gema Pocentrópica, ela ganha um lugar muito importante porque ela aumenta o dano da sua habilidade. Mas a gente vai manter com a Olho do Berserker, Suplício Eterno e Morte Atada. Das gemas 2 estrelas, aí sim, a gente entra com a Presa Ardente, Lamento Materno, Grilhão da Dor, Crânio Lamuriante. Todas gemas que aumentam o seu dano como um todo e o dano das suas habilidades. Então fica muito fácil de fazer tudo. Tínhamos tudo de Necromante, agora vamos para uma classe já mais tradicional do jogo, o nosso querido Cruzado. O nosso tanque, que é uma classe que é altamente dependente de duração de efeito benéfico. Por quê? Cavalo, duração de efeito benéfico, consagração, condenar, escudo giratório, tudo isso. Em 90% das builds de farm do Cruzado e builds de Infernicário, você vai estar dando muito ataque primário. 4 peças do Vitu é essencial, por quê? Aumenta a velocidade que você causa dano do seu ataque primário do cavalo, seu ataque primário básico no Infernicário. Por quê? Quanto mais rápido você atacar, mais rápido você estaca o dano dele e mais rápido você consegue matar os seus alvos. As outras 4 peças, vocês têm 2 escolhas. Se vocês quiserem ter um efeito adicional, vocês podem utilizar 4 peças do Flagelante. Mas agora, se vocês só querem aumentar o seu dano, ou se vocês estiverem utilizando Consagração de Chamas, vocês podem considerar utilizar 2 peças Flagelante e 2 do Banquete, ou 4 peças do Banquete para aumentar a sua chance de crítico. Todas funcionam muito bem, acham que vocês acharem melhor. Eu só não recomendo colocar 4 Vitu e 4 peças de Shalbaz, porque Shalbaz só aumenta o dano do seu ataque primário, não potencializa suas habilidades, e o segundo efeito de velocidade de ataque não estaca com Vitu, que vai fazer com que você perca muito do seu DPS. O Cruzado é muito fácil, mesma build de gema para praticamente todas as builds. Importantíssimo, se você não tem o seu cavalo permanente, Seixo Abençoado é obrigatório para vocês. No último vídeo que eu fiz da build do cavalo, eu ensino certinho como você colocar seu cavalo 100% tempo ativo. Mas a gente ainda vai utilizar também nessa build Olho do Berserker, Suplício Eterno e Morte Atada. Esse combo dessas 4 gemas vão ser praticamente para todas as classes. Das gemas de 2 estrelas, a gente vai voltar com a Crânio Lamuriante, que se tornou uma gema muito boa no jogo, até porque o efeito dela é afetado por duração de efeito benéfico. Lamento Materno, importantíssimo. Desprezo Ígneo é absurdamente forte no Cruzado. Você está sempre perto do seu alvo, sempre aumenta o seu dano. As explosões facilitam matar os alvos. Duração de efeito benéfico também estende esse efeito. Poder e comando fecharia a build. Mas se você já tá acumulando aquele passe de batalha, Presa Ardente, ó, maravilhosa. Muita gente vai perguntar, Mad, Presa Ardente ou Ritmo Sinistro pro Cruzado? Deixando muito claro, Ritmo Sinistro ela só passa da Presa Ardente no Tempest no DH, beleza? Presa Ardente é sensacional nessa build. Grilhão da Dor somente se vocês estiverem utilizando alguma habilidade que causa efeito de dano contínuo. Nunca, em nenhum caso, vocês vão colocar Mordida da Víbora só para poder usar Grilhão. Vocês estão ocupando 2 slots de uma gema, sendo que vocês poderiam potencializar melhor a sua classe, seguindo as outras gemas que eu falei.
Mas se vocês sempre mantiverem o Consagração de Chamas no capacete, Brilho Andador é uma das melhores gemas 2 estrelas do jogo. Agora, aquela classe detentora dos elementos, controla a magia arcana, nossa querida Arcanista. Hoje, a Arcanista tá uma das classes mais fortes do jogo e uma das classes mais gostosas de se jogar. A última build que eu trouxe de choque, cara, você farma em qualquer parte do jogo com a mesma build, e essa mesma build funciona muito bem no campo de batalha. Mas eu sei que muita gente no campo de batalha vai querer utilizar mais uma build de controle do que somente causar dano, até porque ela tem os seus pontos fracos. Começando na build de farm e depois eu falo da build de controle. Se você estiver utilizando ela, 2 peças do Vitor obrigatório, porque tem de adoração do seu campo estático, desintegrar, nova elétrica. Então, 2 peças do Vitor obrigatório. Uma das poucas vezes que eu vou recomendar isso é nessa build, porque 4 peças do banquete aumenta a sua chance de crítico. Como você já tem o crítico garantido pelo efeito de choque desintegrar, isso aqui vai aumentar o seu dano crítico como um todo. E o efeito de choque, ele causa efeito de dano contínuo para o efeito de ativação do banquete. Então, 2 Vitu, 4 banquete e 2 flagelante. Vocês também podem fazer ao contrário. 2 Vitu, 4 flagelante e 2 banquete funcionam muito bem. Gemas lendárias 1 estrela. A gente está utilizando uma classe que a sua habilidade Poço Entrópico ganha um nível muito grande. Seja abençoado, testem. Suas habilidades funcionam o tempo todo, tá acabando. Antes dela acabar, você já pode apertar funcionar de novo. Deixa ser abençoado de lado. Não, então ela entra aqui na build como segunda gema. E Olho do Berserker, Morte Atada. Por último, se você puder trocar Seixo abençoado, Suplício Eterno. Agora, gemas 2 estrelas. Crânio Lamuriante, Lamento Materno, Desprezo Ígneo, Grilhão da Dor, cara, combo maravilhoso. Para fazer ainda mais dano, vocês podem utilizar Poder e Comando só em último caso, porque como a gente só quer usar as habilidades, Poder e Comando tem 2 ativações, atividade do poder, que aumenta o ataque primário, atividade do comando, que aumenta o dano da habilidade. Quando o poder estiver ativo, você não vai se beneficiar tanto dela, então somente última escolha, coloquem ela. Entretanto, Presa Ardente é uma escolha maravilhosa, eu recomendo que todos vocês tenham ela na sua build. Agora, se vocês estão focando na build de congelamento, e essa build é só para PVP, 4 peças do Barão Devorador, 4 peças do Fim de Inverno, vocês vão ser uma das classes mais desagradáveis de se enfrentar no campo de batalha. Não só estendendo a duração dos seus efeitos, como fazendo com que Fim de Inverno tenha a chance de congelar inimigos que já sofram gelidez, que é o alvo da sua build. No combo de gemas eu mantenho a minha escolha, mas se você quer muito fazer a sua build de PVP ser o mais chata possível, Confidente Frio ela é uma boa escolha, porque ela causa gelidez, tem chance de ativar o seu set do Fim de Inverno, e tudo isso é potencializado pelo Barão Devorador. Então faz com que a sua classe vire Frozen e sai cantando Let It Go pra tudo que é lado. Mas agora, porra, tu não quer nada de magiazinha, mané cruzadinho, mané pô de evocação. Tu quer sair dando tiro pra todo lado, caçando todo mundo? É isso aí, DH Caçador de Demônio, minha classe favorita atualmente. O PVP dela tá gostoso pra caramba, o farm dela tá delicioso. Mas como eu falei pra vocês, o DH é uma classe completamente focada em ataque primário. Por mais que as suas habilidades potencializem seu ataque primário, é tudo focado no ataque primário. Então quanto mais rápido você atacar, mais dano você vai causar. O que faz muito fácil na escolha de set. 4 peças do Vitu estende Vingança, estende Tiro Múltiplo, estende Chakra Giratório, todos os buffs que vocês utilizarem, estende a duração das suas habilidades e aumenta em 30% sua velocidade de ataque, é o maior esteroide de velocidade de ataque de todos os sets. E como a melhor build do DH hoje, tanto para PVP quanto para PvE, é a build do Gira-Gira, um semeador, 4 sementes de ouro canalizado, não tem outra escolha, essa é melhor. Você pode falar do Soturno Guia, você pode até falar de Shellbais, nenhum deles chega perto do dano que isso aqui aumenta. Na questão de gemas 1 estrelas, cara, Seixo Abençoado é importantíssimo. DH é uma das, se não a classe que mais depende de duração de efeito benéfico, até porque a habilidade Vingança, que é uma das suas maiores fontes de dano, tem um cooldown altíssimo e você quer estender essa duração o máximo possível. Ainda nas gemas de 1 estrelas, a gente continua com o Olho do Berserker, Suplício Eterno e Morte Atada. Eu não recomendo de jeito nenhum Vigor de Cárcere, porque o aumento que ela dá é muito pequeno e o benefício é muito menor do que Olho do Berserker, Suplício e Morte Atada dão. Okay? Das gemas de 2 estrelas, Poder e Comando é maravilhosa porque não só ela aumenta o dano do seu ataque primário, como também das habilidades que buffam seu ataque primário. Mas quando você estiver no campo de batalha, você ainda tem chance de tirar aquele controle, pegou em você, você usa, bum, escapar e sai. Das gemas 2 estrelas, Lamento Materno, Desprezo Ígneo,
Crânio Lamuriante são sensacionais para essa classe. Grilhão da Dor somente se você estiver utilizando a Armadura da Vingança, que causa sangramento, senão grilhão não é para você, ou se você estiver utilizando o ataque primário de seta explosiva com a mão secundária que faz a sua seta explosiva queimar os seus alvos. De novo, não é para colocar víbora só para poder usar grilhão, fazer isso você prejudica muito a sua conta. Agora, é a primeira e uma das únicas duas classes que eu vou falar que Ritmo Sinistro é importantíssimo, talvez até melhor do que Presa Ardente. Se vocês conseguirem colocar os dois, façam. Mas tenha em mente que só coloca... Se você começou com Presa Ardente, só coloca Ritmo Sinistro depois que a sua primeira gema estiver no grau 5. Porque como é gema de passe de batalha, ó, demora para aprimorar. Agora vamos pro nosso careca favorito do Diablo Immortal. Aqui, ó, pra galera que fala que eu sou careca, vai pra casa do cacete. Eu rato pra cabeça, pô. O nosso monge. Atualmente, com a build do Gira-Gira, o monge ganhou muito espaço e com os nerfs que foram acontecendo no Tempest, não foi só no acerto fluido, o Tempest também teve nerf nos danos de suas habilidades. Isso fica pra um outro vídeo. Vamos focar na build mais eficaz do monge hoje, que é a build do Gira-Gira. Tornado, escudo Zen, 7 estrelas e sai dando porrada em todo mundo pelo mapa. Quais são as melhores escolhas? Como as suas habilidades, todas, exceto Gira-Gira, que é canalizada, eu recomendo que vocês utilizem 2 peças do Vitu para estender a duração delas, 4 peças do Semente de Ouro Canalizado e 2 peças do Banquete. Porque como seu escudo Zen causa queimação, ou se você estiver usando Paz Interior também causa queimação, o inimigo vai sofrer esse tempo inteiro. Vocês também podem, caso queiram, 2 Vitu, 4 Banquete, deixa eu tirar o Banquete que tá escondido, 4 Banquete e 2 Flagelantes. 2 Vitu, 4 Flagelantes e 2 Banquetes também funcionam. Mas ainda recomendo 2 Vitu, 4 Sementes de Ouros canalizados, 2 Banquetes. A farm e para PVP é muito interessante. No PVP, se vocês quiserem ser tanques, eu recomendo 2 Vitu, 4 Vigaristas e 2 Banquetes. Porque você ganhar o escudo, recebe um buff de escudo grande. Se vocês quiserem, dá pra usar até 6 peças, para que esse escudo exploda e acerte seus alvos. Quanto às builds de gemas lendárias, mesma escolha. Fecho Abençoado, Suplício Eterno, Morte Atada e Fúria do Berserk, Olho do Berserk. Mas agora, se suas habilidades já rodam o tempo todo, especialmente o escudo Zen e os 7 estrelas, antes deles terminarem, você já consegue utilizar de novo. Você pode trocar o Seixo Abençoado por Centrópico, porque vai aumentar o dano de todas as suas habilidades. As gemas 2 estrelas, Crânio Lamuriante, lembrando que ela é afetada por duração de efeito benéfico, então se você tiver Seixo, ela fica cada vez melhor. Desprezo Ígneo, Lamento Materno, Grilhão da Dor são escolhas maravilhosas, assim como Poder e Comando, Presa Ardente. Por que eu não tô trazendo Presa Ardente sempre em primeiro lugar? Porque gemas de passe de batalha demoram muito para ser aprimoradas. Você tem que esperar 28 dias para conseguir outras cópias, isso atrasa o seu progresso. Então, vale a pena? Vale, só tenha em mente que demora para aprimorar ela. Já para matar essa dúvida, Mad, Lágrima do Cometa, já que a habilidade de canalização vale a pena? Ela funciona muito bem. Entretanto, eu não recomendo que vocês utilizem uma gema que só aumenta uma única habilidade. É como se você tivesse que calibrar o pneu do seu carro e você só usa uma bomba que só afeta um pneu. Seu carro vai andar torto. Mantenha essas que eu falei. O monge vai, ó, vai te assustar no dano. Agora, uma das classes mais gostosas de jogar hoje no Diablo Immortal, talvez a melhor classe do jogo hoje, o nosso querido Bárbaro. Nosso guerreiro Berserker de Monte Zavain, das Terras Congeladas. A melhor classe de farm hoje. Talvez o monge chegue muito próximo, talvez passe em alguns aspectos. Mas o Bárbaro ainda é a melhor classe de farm do jogo. E hoje, talvez seja a melhor classe de PVP do jogo. Porque é muito mais fácil de você fazer um Bárbaro que funciona no campo de batalha do que você fazer qualquer outra classe. Lembrando, gente, todas as builds que eu tô falando aqui pra vocês estão no canal, todas elas sem exceção. A do Necromante já tem uma no canal, mas eu vou trazer uma um pouquinho melhorada pra vocês. Então tá com dúvida, quer saber qualquer coisa sobre Diablo Immortal? Putz, eu quero saber o melhor combo de gemas lendárias para Free to Play. É de Wolf TV, mais gemas lendárias. E vocês vão ter todos os guias, todos os vídeos pra você, na palma da sua mão. E se você tá assistindo esse vídeo e tá gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de dar uma valorizada no shape.
Suplementos.com.br, cupom MEDIUFO, desconto em toda a loja. Na build do Bárbaro, como é uma classe que é bizarramente dependente, acho que é a classe que mais depende. Disparada depende da ação de efeito benéfico, o martelo ancestral, a corrente, a fúria do Berserker. Não tem como eu recomendar outra coisa pra vocês a não ser 2 peças do Vitu. Vocês estão jogando de Bárbaro, é obrigatório ter 2 peças do Vitu. Cara, e as outras 6 peças vocês podem colocar qualquer coisa, vai funcionar muito bem. O que eu recomendo? 4 peças do Flagelante é muito bom, porque aumenta o dano contínuo das suas habilidades, porque você tem a disparada, tem as outras habilidades que vão causar dano junto, e ativa o 4º efeito dela com muita facilidade, o 2º efeito com 4 peças com muita facilidade. É aquele raio que cai. Isso é muito bom no farm, porque complementa. Às vezes você tá passando, correndo, e tem aquele pequeno mobzinho que ele não morreu. Ele vai continuar te seguindo no rastro de chamas, levando dano, ativa o efeito do Flagelante, cai o raio e morre ele. Tá? E aí pra fechar a gente coloca 2 peças do Banquete, porque como a gente causa efeito de dano contínuo o tempo inteiro com a disparada, Banquete é a escolha. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar 2 Vitu, 4 Banquete e 2 Flagelante. Mas ainda acho 4 Flagelante e 2 Banquete melhor. Gente, de antemão já peço desculpa se eu estiver fungando, se estiver respirando mal. Eu ainda tô doente. Vamos que vamos. O Bárbaro, cara, seja abençoado. Enquanto você não tiver todas as suas habilidades rodando 100% do tempo ativo. Como assim, Mad? Reparem ali na minha foice. Você vê que ela tá ativa e tem a barrinha, tá? Pra vocês lembrarem de toda habilidade que tem essa barrinha, ela é afetada por duração de efeito benéfico. Vocês podem ver que mesmo antes da habilidade terminar, eu já posso usar ela novamente. É isso que vocês têm que fazer com todas as suas habilidades. Se elas estão dessa forma, sem a Seixo Abençoado, você pode trocá-la por uma outra gema que aumente seu dano. O Centrópico é uma boa escolha, sim, caso vocês venham a tirar a Seixo Abençoado, porque todas as suas habilidades, você não vai parar pra ficar batendo. Você não vai chegar a ativar essa build e parar pra ficar batendo bicho. Não, você vai sair correndo em disparada, matando tudo no seu caminho. Como diria o Gaveta, o nosso querido Capitão Foda-se! Vou roubar o Capitão Foda-se do Gaveta. 10 gemas de 2 estrelas. Cara, Grilhão brilha que é uma maravilha no Bárbaro. Desprezo ígneo muito boa. Crânio Lamuriante maravilhosa. Lamento Materno, não preciso falar, é uma das 2 melhores do jogo, se quiçá talvez a melhor. Poder e comando. Nessa build de farm ela sofre do mesmo problema que o Arcanista. Você não vai parar pra dar ataque primário. Ela é boa, funciona muito bem, mas você vai ter metade dela. Então assim, pro PvE, pro farm, talvez não seja a melhor das escolhas. Agora a Presa Ardente, ó, maravilhosa. Na build de PvP, a build atual, independente se você vai usar martelo, se vai usar corrente, você sempre vai utilizar a Raiva Eterna que causa dano retaliatório. Você vai acabar utilizando 4 peças do Vigaristas, 2 peças do Vitu e 2 do Banquete. Acaba sendo a melhor das escolhas. Se você quiser, 2 do Vitu, 6 do Vigarista também funciona muito bem. As gemas permanecem as mesmas. Agora, a última classe que foi inserida no jogo e ainda uma das classes mais fortes que nós temos. Tempestário, o assassino, tanque, imune a controle, que faz tudo. Querido Severino do Diablo Imortal, porque não tem nada que essa classe não faça. Tempest, assim como o DH, é altamente dependente de ação de efeito benéfico, velocidade de ataque. Então, usar 4 peças do Vitu é importantíssimo para quase qualquer build que você vai utilizar de Tempest. Aumenta a duração do efeito benéfico e aumenta a velocidade de ataque. Não só sua, como das suas evocações, que são grande parte do seu dano. As outras peças, cara, você pode escolher qualquer coisa. Você pode escolher 4 Soturno Guia ou 4 Flagelante. Honestamente, eu recomendo que vocês testem com 4 Flagelante. Ela é mais eficaz no geral. E você pode ser que você não queira utilizar uma borrasca pra ficar farmando no mundo aberto. Quanto às gemas lendárias é a mesma coisa. Se você estiver farmando com Tempest, cara, seu Seixo Abençoado, Ventos Cruzados, todos eles têm que ser 100% tempo ativo. Se já tá, você não precisa da Seixo Abençoado. Se falta 1 segundo, meio segundo, você tem a obrigação de utilizar isso, porque senão o seu farm cai muito. As outras gemas, Olho do Berserker, Suplício Eterno, Morte Atada, como sempre, padrão. As gemas de 2 estrelas, Poder e Comando é maravilhosa no Tempest, assim como Lamento Materno, Desprezo Ígneo e Crânio Lamuriante. Estas gemas fazem um combo muito bom pro Tempest, até porque você vai ter a duração de efeito benéfico aumentada, e tanto a Presa Ardente
quanto a Ritmo Sinistro são maravilhosas pro Tempest. Lembrando, se você for querer utilizar as duas, pega uma, escolhe uma delas. Eu recomendo a Presa Ardente, funciona um todo. Coloca no grau 5 e depois você vai atrás das outras. De Grilhão da Dor pro Tempest, sim ou não? Não. Porque, a não ser que você utilize a calça que faz os ventos cruzados causarem sangramento, você não tem ativação dela. Então, não façam o erro, vou repetir isso de novo, porque tem muita gente fazendo, de colocar Mordida da Víbora somente para colocar Grilhão da Dor. Você fica muito melhor com outro combo de gemas independente, porque elas funcionam sozinhas. Até porque Mordida da Víbora, ela realmente só é eficaz em duas classes. Alquimista, Necromante. Porque uma gema que causa de efeito é uma gema que causa efeito de dano contínuo. Então você quer que este efeito dure o máximo possível e a duração de efeito maléfico, o efeito de dano contínuo nos seus alvos, é afetada diretamente por potência. E normalmente são as únicas duas classes que investem em potência. Então, se você não tem potência alta, não tá lá na faixa dos 5.000 de potência para cima, deixa a Víbora para outra classe. Agora, eu fico numa situação um pouco delicada porque a classe está bem defasada. É o nosso querido Cavaleiro Sangrento, que já foi, muito superior a todas as classes. Quando chegou, ela desbalanceou completamente o campo de batalha, destruiu todo mundo, farmava melhor, fazia tudo. E agora tá bem abaixo. Você tem que fazer muita pirotecnia com o BK para fazer ele chegar perto do que as outras classes fazem. Hoje, BK tem o farm mais devagar de todas as classes. Todas as classes têm esteroide de velocidade de movimento, chegam quase a 70% de velocidade de movimento. Estão matando qualquer coisa, o BK não consegue fazer isso. Tem que usar todas as suas habilidades, ficando dando dash sem parar. É cansativo farmar durante horas com BK. Diablo Immortal é um jogo que exige que você farme por horas. Mas, mesmo assim, que eu recomendo no BK, e eu sempre acho a melhor escolha, 4 peças do Vitu, 4 peças de Soturno Guia. Essa é a melhor escolha para 99,9% das builds do BK, porque você sempre está utilizando a habilidade de investida. Soturno Guia é o melhor set porque ele aumenta todo o dano que você causa com uma investida e aumenta o seu acerto crítico fixo com uma investida. Dando investida na build, é Soturno Guia. Agora das gemas lendárias. Das 1 estrelas, mesma coisa. Berserker, Suplício Eterno, Morte Atada e Seixo Abençoado. Essas são as melhores escolhas para classes que dependam de duração de efeito benéfico. Entretanto, se você não estiver utilizando Nuvem de Morcego ou Sifão, habilidades que potencializam você, Nuvem Mefítica, Seixo Abençoado não tem tanta eficácia assim. Então vocês podem considerar Poço Entrópico e, em último caso, a Vigor de Cárcem. Eu acho que se chegar nesse momento vocês já estão usando só 3 ou 2 gemas 1 estrelas, vamos para as de 2 estrelas. Poder e comando, maravilhosa no BK, você dá muito ataque primário, você causa muita habilidade. No campo de batalha, a dissipação de efeito chega a 30%, te salvando de uma morte que você poderia ter evitado. Das 2 estrelas, Grilhão da Dor é ótima no BK, porque das builds atuais, você usa muitas habilidades que causam sangramento, potencializando absurdamente o seu dano utilizando Grilhão da Dor. Lamento Materno, Desprezo Ígneo e Crânio Lamuriante são gemas sensacionais no BK, assim como Presa Ardente. Med, eu posso utilizar Ritmo Sinistro? Pode, mas eu não recomendo, porque no BK, com a build atual de ficar dando investida sem parar, causando sangramento, você não para tanto para dar tanto ataque primário assim. Então, como essa é uma gema que precisa acumular, ela demora, ela tem uma crescente até ela ficar no seu pico. Então eu não recomendo que vocês utilizem ela, tendo em vista que vocês têm escolhas melhores que vão funcionar melhor. Falamos de todas as classes do Diablo Immortal. E eu deixei para falar por último das gemas lendárias 5 estrelas. E se você, meu amigo, se você, minha amiga, está vendo esse vídeo, você começou no jogo agora, você é uma pessoa iniciante. Você está perdida no jogo. Então preste bastante atenção no que eu vou falar aqui. Quando você for escolher uma gema 5 estrelas, 90% das vezes o jogo escolhe por você. Porque você não vai utilizar qualquer gema 2/5 ou 3/5. Porque gasta muito recurso, você não vai conseguir aprimorar ela. E você, sendo muito sincero, só vai conseguir utilizar uma ou duas sem prejudicar o seu jogo. Então, tendo em vista isso, foque em utilizar gemas 4/5 ou 5/5 que o jogo te der. Mas digamos que você é a pessoa que planejou, acumulou recursos, juntou platininha, vai atrás das gemas. Se eu tiver que recomendar 2 gemas para todas as classes que funcionam,
maravilhosa, Lupus Core é absurdamente forte para qualquer classe, qualquer build que vocês queiram. E a Jade é a melhor gema 5 estrelas do jogo. É a única gema que aumenta sua velocidade de ataque, aumenta seu dano e diminui o dano que você recebe. Ela faz tudo isso sozinha. Esse aumento de velocidade... Quarta Jade. A Jade é a única gema do jogo que não só aumenta seu dano, diminui o dano que você recebe, como ela aumenta sua velocidade de movimento no jogo, em qualquer lugar. Fazendo com que você farme melhor, você consiga se posicionar melhor no campo de batalha. Então essas duas seriam as melhores escolhas. Mas uma menção honrosa que eu preciso fazer é a consequência turbulenta. Porque dano crítico é a maior fonte de dano do jogo, então você ter uma gema que chega até 70% de chance de crítico, eu não lembro certinho lá no grau máximo, uma coisa absurda. E sem contar que isso daqui com a Lamento Materno, meu amigo, você tá feio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma forma de trazer tudo num vídeo só, porque tem muita gente com dúvida nisso ainda. Então se você tá no grupo guerreiro, a galera tá começando, o seu GG tá começando, tem aquele amigo, aquela amiga que chamou pro jogo, tá em dúvida, manda esse vídeo pra eles. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa o like nesse vídeo, dá um trabalho do caramba fazer esses vídeos. São parte de grupo de membros da Mad Wolf TV, vocês têm vários benefícios. E no fim do ano eu tenho uma surpresinha pra vocês. Vou trazer um anúncio disso bem no fim de novembro. Põe os vídeos, veja até o final, porque eu vou trazer esse anúncio no meio de um dos vídeos quando menos esperarem. Muito obrigado por tudo. Vida longa e paz.